Josias, e você fala bastante sobre isso. A gente está falando aqui sobre o lado jurídico, é uma das bases, né? Engasguei da nossa democracia. No entanto, tem uma questão política forte aí também, né? Na chegada dele ao Supremo. E isso tem a ver com 2022, e isso tem a ver daqui para frente, né, Josias? Sem dúvida. A Carolina fez um bom retrospecto aí da presença no Supremo de ministros conservadores, alguns deles, inclusive, religiosos, né, mais vinculados à Igreja Católica. O Bolsonaro vai ter dois ministros agora. É muito pouco para mudar a correlação de forças dentro do tribunal, que é uma casa política, né? O André Mendonça vai ficar ali durante 26 anos, ele pode fazer um movimento e se distanciar do Bolsonaro. Ele vai fazer a história dele dentro do tribunal. O tribunal tem sido muito criticado por recuos na área criminal, agora ele coleciona decisões muito avançadas, modernas, que favorecem minorias, grupos sociais vulneráveis. Tem alguns exemplos, e eles são muitos, né? Validaram a lei Maria da Penha, consideraram constitucional a interrupção da gravidez em casos de fetos anencefálicos, reconhecimento da união homoafetiva, reconhecimento da constitucionalidade das cotas para negros e deficientes em universidades. Há muitas decisões nessa área e o André Mendonça, por mais conservador e religioso que seja, ele não tem ainda força suficiente para modificar essa tendência do tribunal. Mas, como você disse, Fabiola, há aí um aspecto eleitoral que eu queria muito abordar para que as pessoas tenham uma noção do que é que o Bolsonaro está pretendendo, né? O André Mendonça, um pastor presbiteriano, ele celebrou a aprovação dele lá no Senado com uma frase simbólica: é um passo para um homem, um salto para os evangélicos. Isto foi uma alusão, pouca gente notou, mas foi uma alusão a um comentário do primeiro ser humano que pisou na Lua, há mais de 50 anos. Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Foi o que disse o astronauta americano Neil Armstrong ao pisar com o pé esquerdo na superfície lunar. O André Mendonça, quando pisar no Supremo, presumivelmente com o pé direito, o Mendonça vai se converter automaticamente numa peça-chave da engrenagem eleitoral do Bolsonaro. Bolsonaro está em queda nas pesquisas, precisa se segurar ali nos arredores dos 25% e torcer pelo estilhaçamento da chamada terceira via para chegar no segundo turno. Ao longo desse ano, o Bolsonaro perdeu 11 pontos percentuais no eleitorado evangélico, que soma alguma coisa estimada em 26% da amostra populacional com direito a voto. Nesse nicho, o Bolsonaro ainda prevalece sobre o Lula, mas a vantagem dele é de apenas 4 pontos percentuais, segundo o último Datafolha, que foi divulgado em setembro. 38% a 34% num cenário, 36% a 32% num outro cenário. Se o Bolsonaro conseguir chegar ao segundo turno, os evangélicos serão novamente um alvo preferencial da pregação dele. O Bolsonaro está casado com o Centrão. Ele perdeu o mote do combate à corrupção. A inflação, o desemprego, a perspectiva de recessão, e isso tudo descredencia o presidente para o debate econômico. O desastre sanitário escancara a inanição do discurso nessa área de combate à pandemia. Vão restar ao Bolsonaro o Bolsa Família novo de R$ 400, que ele rebatizou aí de Auxílio Brasil, e a pauta conservadora dos costumes. Bolsonaro vai pintar o Lula como um comunista, defensor do aborto, comedor de criancinhas, e vai equiparar a volta do PT ao poder a um apocalipse. Então ele vai dizer, bom, 18% de mim dentro do Supremo, que é o que corresponde a esses dois ministros que ele passou a ter, é muito pouco para proteger a família. E vai repetir o que vem já realçando nos cultos evangélicos de que participa. Ele diz que o próximo presidente vai indicar mais 2 ministros para o Supremo. Aí o Bolsonaro vai fazer as contas. Bom, aí passaria a ter 36% de mim dentro do Supremo. 4 num colegiado de 11. Já posso proteger a família com mais facilidade. Se o PT chegar ao poder, eles vão esquerdizar o Supremo. Esse vai ser o discurso do Bolsonaro no segundo turno. O Lula já farejou os planos desse seu adversário potencial. O Lula disse ao PT que não pode dar de barato que os evangélicos vão se comportar como um gado do Bolsonaro,
e ele defendeu que o partido, que o PT, faça soar já de antemão o bumbo da política social do seu antigo governo, que incluía o Bolsa Família, agora capturado pelo presidente. Então, ironicamente, o André Mendonça ele foi aprovado pela estreita margem de 6 votos no Senado, com o apoio de parte da bancada do PT. O Lula foi consultado e desaconselhou que fosse fechado, que a bancada fechasse questão contra o André Mendonça, justamente para não melindrar os evangélicos. Na sabatina, o André Mendonça disse: na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Depois que foi aprovado, ele se cercou de evangélicos, só falou em Deus e religião. E o Bolsonaro correu para as redes sociais, no seu mundo da lua particular, e cultuou a si mesmo. Meu compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangélico foi concretizado. Então, o presidente está cumprindo um ritual eleitoral. O plano dele é esse, e o André Mendonça é peça do plano eleitoral do Bolsonaro. É uma vitória dele, né, Josias? Eu acho que não tem como não reconhecer isso. É uma vitória de Bolsonaro, né? Essa chegada dele no Supremo foi articulado ali, foi indicado, é uma vitória dele.